Fala, meu irmão, como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo ou agora de manhã, ou de tarde, ou de noite. Que essa mensagem seja uma mensagem abençoada para você, meu irmão, e que o Espírito de Deus toque em você. Amém? Vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Grandioso Deus, grandioso Pai, graças te damos pelas tuas misericórdias, Senhor, porque o Senhor nos abençoa com mais um dia de vida, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome. Abençoe aquela pessoa que está assistindo neste momento esta mensagem, Senhor. Que esta mensagem possa chegar ao coração destas pessoas, meu Pai, que irão ver este vídeo neste momento, Senhor. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o tema de hoje é os 10 passos para a felicidade. Você já imaginou quais são os 10 passos para a felicidade? Mas existem 10 passos para você ser feliz, meu irmão. E hoje nós iremos estudar os 10 passos para a felicidade. Vamos lá? Você já imaginou se o Sol e a Lua aparecessem ao mesmo tempo? Ou se todas as plantas só produzissem arroz? Se observarmos detalhadamente, veremos que toda a natureza é regida por leis. Para haver um equilíbrio perfeito do meio ambiente, todos na natureza seguem essas leis naturais. O universo obedece a leis pré-estabelecidas e graças a essas leis ele é perfeito. Agora vamos imaginar aqui um pouquinho essas leis que Deus estabeleceu. Você pode analisar que as estrelas elas não caem do céu, da terra, por exemplo. Você pode prestar atenção que a Lua ela está no seu lugar, idealizada por Deus. Ela não pode nem transpassar e nem pode recuar, por causa da lei que Deus estabeleceu, a lei pré-estabelecida. O Sol também não pode se aproximar da Terra, porque se ele se aproximar, nós com certeza não estaremos mais aqui para contar a história, né? E nós? Também estamos sujeitos a algum tipo de lei? Sim. Deus criou uma lei que é o padrão de perfeição para a nossa vida. Amém? Deus criou uma lei, que é o padrão de perfeição para a nossa vida. A Bíblia revela 10 princípios eternos da lei de Deus para termos uma vida feliz e perfeita diante de Deus. Amém. Antes de eu ler aqui, para ficar na mente, vamos ler rapidinho esta lei. Essa lei se encontra lá no livro de Levíticos, capítulo 20. Amém? Diz assim, vou ler do versículo 1, capítulo 20, versículo 1 em diante. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento, irmãos. Vamos para o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro. Vamos para o quarto.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos para o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento. Não matarás. 7º. Não adulterarás. 8º. Não furtarás. 9º. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º. Diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses aqui são os 10 passos para a felicidade que Deus estabeleceu para cada um de nós. Vamos para ficar na mente. A lei de Deus é nossa segurança. A lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo, como do lado da misericórdia. Suas proibições são a segura garantia de felicidade na obediência. Recebida em Cristo, ela opera em nós a purificação do caráter, que nos trará alegria através dos séculos da eternidade. Para os obedientes, é ela um muro de proteção. Contemplamos nela a bondade de Deus, que, revelando aos homens os imutáveis princípios da justiça, procura resguardá-los dos males que resultam da transgressão. Isso está escrito lá em Mensagens Escolhidas, da nossa amada escritora Ellen G. White. Vamos fazer a primeira pergunta. Por quem e como foi escrita a lei de Deus? Vocês imaginam aí como é que foi escrita a lei de Deus? Será que foi escrita por homens? As pessoas hoje não querem ler a Bíblia porque dizem que ela foi escrita por homens. Mas e a lei? A lei foi escrita por homens? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Êxodo 31. Êxodo capítulo 31, o versículo 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha que maravilha! É uma coisa extraordinária, que foi a única coisa que Deus escreveu, para com que a humanidade não viesse dizer que foi o homem que escreveu. Os 10 mandamentos. Né? Vamos para a próxima pergunta. O que a lei revela? O que é que a lei revela? Você já parou para imaginar o que a lei revela? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 João. 1 João é a carta de 1 João, lá perto de Apocalipse. 1 João capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que a lei revela? O pecado. A lei revela o pecado. É a mesma coisa de você estar sujo. Aí seu rosto está sujo, qualquer parte do seu corpo está sujo. E você vai no espelho e você vê o local que você está sujo. Algum lugar que você não possa ver, que nem o rosto mesmo. Quando a gente fica com o rosto sujo, a gente não pode, quase não vê a sujeira. A não ser quando nós vamos olhar no espelho. Aí o espelho revela. Mas é um negócio interessante. O espelho limpa? Não. O espelho revela a sujeira. Assim é a lei de Deus. Ela revela o nosso pecado.
Quando nós pecamos, quando nós transgredimos a lei de Deus, quando nós desobedecemos, quando nós praticamos maldade, ela revela. Vamos lá para a próxima pergunta. A quem nos conduz a lei? A lei nos conduz a quem? Vamos ler o livro de Gálatas. Vamos lá para o livro de Gálatas. Ele fica depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos conduz a Cristo. Ela nos levou a Cristo. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? Qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de João, o Evangelho. Agora é João, o Evangelho. Capítulo 15 de João. Capítulo 15 de João. Versículo 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A atitude de Jesus foi como se Ele pedisse para nós. Ele pede para nós guardar os mandamentos de Deus. Ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Nós permaneceremos sim no amor de Deus, se guardarmos os seus mandamentos. E olha que negócio interessante, o próprio Jesus guardou os mandamentos. Veja, ele diz assim: assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se Jesus guardou os mandamentos, muito mais nós devemos guardar os mandamentos de Deus, porque Jesus nos pede para guardar os mandamentos do Pai, guardar os mandamentos dele. Porque Jesus também, a gente cremos que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Vamos para a próxima pergunta. Jesus mudou algum dos 10 mandamentos? Será que Jesus mudou alguns dos 10 mandamentos? O que você acha, meu irmão? Será que ele mudou alguns dos 10 mandamentos? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 5 de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Veja que interessante. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Ele diz para nós não pensarmos que ele veio revogar a lei. Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Alguém pode mudar os mandamentos? Alguém pode mudar os mandamentos? Vamos lá para o livro de Eclesiastes, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 14. 3, versículo 14. Diz assim: sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele.
Se a gente for analisar os mandamentos de Deus, somente Ele poderia mudar os mandamentos de Deus. Nós, seres humanos, não podemos mudar aquilo que Deus estabeleceu. As leis de Deus, como já foi dito no princípio, elas revelam o nosso pecado. Ela revela aonde estamos caindo. E precisamos olhar para Jesus. Precisamos obedecer os seus mandamentos. Não obedecer porque para ser salvo, mas nós devemos obedecer porque nós somos salvos. Temos que crer e confiar que nós estamos salvos no Senhor Jesus Cristo e que Ele pode mudar o rumo, a história de nossas vidas, para ficar na nossa mente, ou nossa decisão. Eu espero que essa seja a sua decisão aí. Que diz assim: aceito os 10 mandamentos da lei de Deus como o padrão divino para a minha vida. E procurarei, com a ajuda de Deus, obedecer todos os seus mandamentos. Olha que negócio interessante. A pessoa que escreveu isso é uma pessoa humilde. Ela diz: procurarei obedecer com a ajuda de Deus. Ninguém pode guardar os mandamentos sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Jesus. Nós não podemos, precisamos de ajuda, porque nós não somos, muitos de nós ainda não somos espirituais completamente, somos carnais e precisamos estar nos entregando constantemente ao Pai. Precisamos estar nos entregando constantemente para que Ele possa moldar a nossa mente, Ele possa restaurar a nossa mente, o nosso caráter, o nosso agir. Que o Senhor Jesus Cristo possa trabalhar no coração de vocês, que Ele possa também trabalhar no meu coração. E nós vamos encerrar fazendo essa breve oração ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, grandioso Pai, te agradeço. Te agradeço porque o Senhor nos deu 10 princípios para obedecer. Muitas das vezes nós transgredimos esses mandamentos, mas nós pedimos perdão ao Senhor, meu Deus. E pedimos que o Senhor nos ajude a guardar os mandamentos, a sermos obedientes, pois são os 10 passos para a felicidade. Que eu possa seguir, que essa pessoa que está assistindo possa aceitar o Senhor Jesus Cristo e possa seguir esses 10 passos para a felicidade. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.